A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa noite para todos e todas que estão presentes aqui. Dando início, então, aqui, eu sou o Miguel, presidente da Liga Empreendedora. Vou apresentar aqui de começo um pouquinho da Liga para que cada um entenda o que de fato é o movimento. Depois eu vou convidar Valnei para que ele consiga explicar também um pouco mais sobre a Primus. E a partir daí a gente já começa a falar sobre governança de fato dentro desses movimentos estudantis. Acredito que seja um bom caminho. Então, a Liga Empreendedora, ela nasceu a partir da iniciativa de uma professora que viu a necessidade de mais demanda dos próprios alunos no tema de empreendedorismo e inovação. A partir disso, dentro das aulas dela, ela começou a provocar os alunos para que, ao invés de fazerem provas, participassem de hackathons, e só de participar já conseguia ter a nota completa. A partir disso, 3 estudantes, eles, dentro da escola de administração, decidiram seguir pelo caminho do hackathon, os 3 únicos de toda a matéria, porque apesar de ser bem, realmente generosa essa oferta, o pessoal, os estudantes, eles costumavam optar pelo caminho tradicional. Aí, inclusive, outra pista do quanto a inovação ela estava sendo requisitada, ela estava sendo, realmente era uma grande necessidade de entrar dentro da escola de administração. Eles participaram do NASA Space Apps Challenge, que foi um hackathon aqui de Salvador, que traziam muitos problemas em relação à sustentabilidade. A partir disso, eles conseguiram ganhar aqui em Salvador, fizeram a seletiva no Brasil, ganharam novamente e conseguiram representar a gente, toda a Bahia. Hoje eles dão início, eles dão continuidade a todo o projeto que eles fundaram ali no Hackathon, toda a solução. Eles estão em desenvolvimento agora no Cimatec. E quando eles voltaram dessa experiência do Hackathon mesmo, eles começaram a entender um pouquinho do jogo do empreendedorismo, eles começaram a entender um pouquinho do jogo da inovação e viram quão escassos a UFBA estava em relação a isso. A partir desse momento, eles, dentro das aulas Sartori, começaram a dar workshops de pitch, workshops de resolução de problemas e, de fato, fomentar cada vez mais a inovação e empreendedorismo dentro da universidade. Pulando agora um pouquinho para 2023, ali na metade do ano, inclusive um dos apoiadores, dentro do Hackathon das Obras Sociais Irmã Dulce, o famoso Hackathon do OSID, para quem é mais interno aqui da Liga, juntou Samuel e Fernanda, que foram, de fato, os fundadores da Liga e que renasceram todo esse movimento que estava começando a esfriar com base nesses meninos que haviam ganhado o Hackathon. Quando, de fato, foi fundada a Liga, ela passou por vários processos, mas a gente já conseguiu atravessar também vários altos e baixos, desde ganhar mais de 20 pódiums em um semestre. A gente organizou o TEDx Salvador Women, aqui do ano passado, né, de 2024. Então, a gente tem vários cases, mas também, a partir desse momento tão embrionário, a governança ela não era um foco, não tinha muita atenção dentro dessa primeira gestão. Então, eu e João, a gente entra no começo de 2024 e nos candidatamos para a diretoria executiva no final do ano, desde o começo de 2025. Então, a gente tem sido essa frente em relação à governança, em começar a cada vez mais estruturar processos, estruturar sistemas que ficam, de fato, consolidados em um local de armazenamento fixo dentro da Liga. Agora eu passo a palavra para a Valnei também conseguir explicar um pouquinho o caso da Primus, como é que vocês começaram a se relacionar com governança. Qualquer coisa que você quiser adicionar, fique à vontade. Boa noite, gente, a todos. Primeiramente, agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui para poder falar sobre a Primus, né, que faz parte de um movimento que é incrível. Antes, para que todos fiquem na primeira página, a Primus faz parte do MEG, que é o Movimento de Empresas Juniores, né, aqui do Brasil.
O MEG ele surgiu na França há um tempo atrás. Atualmente, o movimento é muito mais forte no Brasil. A gente domina com maior número de empresas juniores, faturamento, clientes, enfim. Em 1992 surgiu a Primus, uma das primeiras empresas juniores do Brasil a surgirem numa época de movimento, né? Teve a DM UFBA lá antes, né? Depois veio a Primus em 1992, que faz parte desse universo. A Primus é uma empresa júnior, ou seja, nós estamos dentro da universidade, funcionamos como uma empresa de verdade, mas todo o recurso que nós arrecadamos ele é reinvestido nos membros. Né? Então, imagine, eu tenho 24 anos e ano passado eu fui presidente de uma empresa júnior que tinha mais de 30 anos. Quanta história não deve ter ali, né? Dentro de toda a construção. E aí o que acontece? Na minha experiência dentro da Primus, a primeira coisa que eu observei quando eu entrei era a questão do histórico, de olhar para trás e ver quais foram os erros e no que eu poderia contribuir dentro da minha gestão para poder melhorar ainda mais a Primus. E eu tomei um susto porque não existiam muitas evidências, muitos registros passados da Primus. Então, imagine, 1992, o ano que a empresa surgiu, e eu chego em 2024, olho para trás e não consigo chegar nem em 2007. Nem em 2010. Isso me deixou extremamente preocupado, até para a questão da sustentabilidade, da continuidade. Eu acredito que, inclusive, é um dos grandes problemas que as empresas como um todo passam, né? Existem aí muitos empreendedores que têm medo, inclusive, de deixar o seu negócio, porque não sabe se alguém vai tocar do jeito certo, da forma correta. Então, o ano de 2024, na verdade, o ano de 2022 foi um ano marco, né, em que a gente focou bastante na questão da gestão do conhecimento, na questão de registro, de conscientização do que é um processo, da importância disso para a sustentabilidade de uma empresa. E aí, desde 2022, 2023 e 2024, erramos muito e aprendemos também. 2024 foi um movimento muito grande para a criação de processos, de procedimentos. Já existiam membros dentro da universidade conhecendo o que eram políticas, código de ética, já realmente emergindo nessa questão do que uma empresa grande hoje traz para que, de fato, forme ali uma governança que seja sustentável, que seja bem vista. Então, desde lá até o ano de 2025, a gente observa que isso impacta significativamente no desenvolvimento da própria empresa júnior. Então, o ano passado foi o ano da construção e esse ano, 2025, tem sido um ano histórico para a Primus, em que a gente já consegue olhar para 2023, 2024 e 2025 com maior segurança, olhando para erros em que a gente pode acertar de uma forma melhor, nas ações que a gente realizou que não foram tão boas esse ano, eles conseguem acertar os eixos também. E essa dinâmica toda é formada puramente por alunos. Tem ali a participação de professores, né? Mas as decisões, a diretoria, que a atual de 2025 está até ali, Luca, Evelyn, Léo e Aissa, atualmente são diretores, estão fazendo assim, em 30 anos, em mais de 30 anos, na verdade, o ano maior da Primus em questão de registros, na parte de governança e na parte de resultados também. Então, a gente consegue já olhar para resultados com maior segurança. Quando a gente está com o cliente, a gente já consegue falar da Primus numa mesma língua. Porque antes não era assim. Se não existia histórico, cada um criava uma Primus da forma que achava melhor. Então, eu apresentava de uma forma, a outra pessoa apresentava de outra forma, e hoje todo mundo fala essa língua. E o que me dá mais orgulho é ter participado de 2024 e olhar para o ano de hoje, ele seguindo esse compromisso. Então, significa que deu certo. É tanto que eu falava para a minha diretoria na época que a gente só vai saber se 2024 foi um sucesso se em 2025, e não estou falando de resultados do maior faturamento da história da Primus, eu estou falando de compromisso mesmo, com a história, com a empresa júnior. Se eles olharem para o que a gente construiu e, a partir disso, aprimorarem, trazerem coisas novas, não deixarem as coisas descontinuarem de forma irresponsável. E foi o que tem acontecido, e é o que deve acontecer nas empresas como um todo. Para mim, a questão pessoal também tem sido assim, um desenvolvimento absurdo, porque na Primus nós somos formados por alunos de diversos cursos, pelo menos lá na empresa júnior, na Primus, de gestão em negócios, onde uma pessoa que faz economia, como a Issa, que estava ali, hoje se interessa pelo marketing.
Então, a gente tem a possibilidade, inclusive, de nos conhecermos dentro da própria empresa e, a partir disso, construir a nossa jornada profissional, pessoal, e enriquece a nossa vivência dentro da universidade, que é um local riquíssimo que a maioria dos alunos não sabem aproveitar. Os professores têm muita bagagem, muita experiência. Na época que eu estive na Primos, eu comecei a valorizar 3, 4 vezes, 10 vezes mais, por ver a vontade e o conhecimento que eles têm para poder passar. A questão da interação também com a própria universidade, do que a gente pode fazer. Olhando já para o movimento que tem como intuito, né, impactar o Brasil significativamente na questão do empreendedorismo jovem. A gente está aqui em prol da Bahia, em prol do Brasil também, para formar pessoas para que no futuro entrem em uma empresa e que não estejam no meio de corrupção, entrem num cenário em que as coisas erradas diminuam. Até porque a gente olha para hoje e a gente quer mudança no futuro. E a Primos, ela tem servido como laboratório para que a gente possa praticar essas questões, para que no futuro a gente impacte positivamente o Brasil, né? A gente entre aí nos melhores rankings do mundo de países em questão de empreendedorismo, em questão de outras coisas que nos interessem, né? E mostre cada vez mais a nossa potência enquanto país, enquanto Bahia, enquanto Salvador, entre outras questões. Então, tem sido bem interessante assim, essa experiência. Sobre a governança corporativa dentro da Liga Empreendedora, ela se conecta de uma maneira muito fluida com a inovação e com a liderança, que são nossos pilares foco, né? Enquanto a maioria dos estudantes não tem essa conexão com organizações, com empresas júniores, com ligas empreendedoras, a pessoa que procura essas instituições para se capacitar, ela está deixando de ser um mero estudante que vai só reagir ao que se propõe a ela e vai verdadeiramente criar, né? O líder empreendedor, que é o que a gente cria, capacita e conecta dentro da Liga Empreendedora, é aquele que cria, é aquele que coloca o seu impacto e sua marca pessoal dentro do ecossistema empreendedor. Ele não é o que reage, não é aquela pessoa que o superior fala o que ela deve fazer, ela realmente tem aquela proatividade, tem aquela inovação, né? E eu e Miguel, a gente está com a visão anual, né, dentro da Liga. Toda a organização nova, né, a Liga tem 2 anos, 3 anos, ela passa por diversos problemas, né, não tem por que esconder isso, e toda startup passa por isso, né, e a gente percebeu que as gerações antigas não estavam focando em processos, não estavam focando em governança, e aí eu falei com o Miguel, a gente vamos estruturar isso daqui, vamos pensar um pouco, paciência. E foi verdadeiramente o momento que a gente estruturou e colocou nossa visão anual focada em estruturação de processos e experimentação de processos. E a gente tem a combinação muito legal aí, que é de melhoria contínua, ou seja, nossas reuniões, a gente faz relatórios para justamente melhorar cada vez mais rápido, utilizando menos recursos. Então, ao invés da gente ir de 1 a N, ou seja, melhorar de 1 a X vezes, a gente melhora de 0 a 1, a gente cria novos processos. A gente cria, com inovação de processos, uma produtividade maior de fazer as atividades. E é isso que tem essa parte de governança, né? É a estratégia, é a produtividade, é a transparência, é a comunicação assertiva que a gente tem que ter com os membros da nossa equipe, porque é impossível uma organização falhar se a mentalidade estiver voltada para sistemas, ou seja, criar sistemas que sejam mais produtivos e que utilizem menos recursos e que alcancem mais resultados, juntar isso com a comunicação assertiva, que é uma comunicação transparente, ou seja, se você se comunica, os erros são identificados, com erros identificados, a gente cria novos sistemas e aí gera um ciclo infinito de sustentabilidade, que é assim que a gente faz governança dentro da Liga Empreendedora. Obrigado. Acabou? Pronto. Entrando, inclusive, na parte de responsabilidade também, dentro dos pilares da governança, né? Porque é justamente com essa proatividade, é justamente criando esse comportamento do famoso termo em inglês do accountability, que a gente consegue trazer a gente consegue realmente incrementar
e cravar dentro da mentalidade de todo mundo dentro da liga, que quando a gente falha, a gente, na verdade, acabou de ganhar. É meio irônico, é meio controverso, assim, no sentido de contramão mesmo, mas a partir do momento que você está sempre registrando tudo o que você está fazendo, você registrar o que não funciona é um passo que você já está adiantado dentro da escala no futuro. Então, a gente incrementou pegar um exemplo, um processo seletivo dessa forma, dessa forma, dessa forma. A gente pegou essas 3 abordagens aqui, juntou, e acabou que o resultado, ele não alcançou o número esperado de inscrições. Perfeito. A partir disso, a gente já sabe que, para alcançar, dentro do tópico de margem de pessoas de inscrições, esses 3 pilares que a gente usou para o projeto não são os melhores. Vamos buscar outros 3. Vamos buscar tentar alterar o como foi feito. A gente monta relatórios de projetos, a gente tem os projetos já submetidos de uma forma em que muitos problemas eles são antecipados. Eu estava conversando ontem com um médico, inclusive, e ele é gestor de algum setor, não tive o preciosismo de perguntar o setor, nem de onde exatamente era, mas ele é o gerente de um setor em específico de um hospital. Aí ele falou que dentro do sistema público é muito complicado porque sempre acaba caindo sobre o médico. Então, a gente comprou aqui essa super máquina que é super interessante, que faz muito sentido de ter dentro desse hospital, que consegue curar várias coisas, mas dentro dos recursos que eles metrificaram no início do projeto, eles não pensaram quanto que custa, de fato, a mão de obra de um médico que vai conseguir manipular aquela máquina que é tão avançada, o custo que ele teve para conseguir, de fato, estudar e conseguir ter esse conhecimento da máquina. Então, dentro de toda a organização, existe o sistema de a gente conseguir prever todos os recursos. O recurso financeiro, o recurso humano, o recurso até de tempo mesmo, para a gente não acabar falando, beleza, a gente consegue fazer isso daqui em 2 semanas. O Job Congress não foi organizado em 2 semanas. A gente foi contratado ano passado. Então, é muito por aí. Se tivesse tentado começar a fazer 2 semanas atrás, eu tenho certeza que se tivesse 5 pessoas aqui, seria um grande sucesso. Se a gente estivesse aqui, seria um grande sucesso. Por isso, eles tiveram essa organização com um tempo tão hábil. Eles tiveram essa metrificação dos recursos com uma precisão muito maior. Isso envolve governança. Isso é uma metalinguagem muito grande que a gente consegue usar de exemplo aqui sobre governança com o próprio evento. Vamos abrir agora as perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Os jovens sempre nos surpreendendo e nos ensinando, né? Eu quero começar dizendo que eu estou encantada com o relato de vocês. Estava aqui comentando com a professora Bárbara, nossa, quanta maturidade, né, assim, se adquire nos processos por vocês terem se engajado nisso, né? Então, assim, hoje eu faço a gestão de uma instituição juntamente com o presidente, na vice-presidência, como me apresentei, mas, assim, antes de tudo isso acontecer, eu fui coordenadora também de curso de administração, em outra instituição. E eu me lembro da experiência, assim, da gente poder mobilizar os alunos para que eles pudessem assumir a empresa júnior justamente por isso, pela oportunidade de viver a experiência desse negócio, do que é essa realidade, de pensar projetos, de buscar recursos, de entender que a empresa ela é um organismo vivo, né? Então, assim, eu estava aqui encantada com a fala de vocês, né, com a experiência, a gente que vem da área da administração, eu sou administradora, então, assim, a gente vê esse lado, né, e é o que a gente quer dos nossos estudantes. Mas eu fiquei pensando aqui, vocês falaram que vocês desenvolvem projetos, não é? Fala um pouquinho para a gente como é que nascem os projetos e, na medida que eles nascem, quem é que acompanha com vocês, para que a gente conheça aqui, como é que ele é validado, só para a gente conhecer um pouco dessa realidade de vocês. E parabéns, viu? Eu quero convidar vocês para também visitar a nossa instituição e falar da experiência
experiência de vocês, que eu acho que essa troca ela é muito rica e ela estimula também os pares, né, para saber como é que funcionou e como é que eles também podem fazer. Mas como nascem os projetos, como é que vocês, se tem uma orientação, como é que eles avançam, tá? Pronto. Pontuando primeiro uma palavra que define muito startups ágeis e organizações ágeis é autonomia, né? E é isso que a Liga Empreendedora ela promove também, né? Que qualquer pessoa pode ter uma ideia de um projeto e se quiser liderar esse projeto, né? Ou seja, não importa se a pessoa estiver em projetos, ela pode submeter um projeto em marketing. Então, a gente vai muito no sentido de aparecer oportunidade, submete, aparecer uma ideia, submete o projeto. A gente tem um modelo de submissão, né? A gente coloca o cronograma, coloca as atividades, etc., backlog. E aí não tem essa burocracia toda, e isso permite que a gente inove muito mais rápido e com muito mais flexibilidade que outras organizações mais fixas e mais sólidas, né? Que eu acredito que muitas das empresas do Brasil possuem essa característica de solidez que acaba travando, empacando um pouco a inovação, né? Miguel, Valnei. Pode. Aí. Eu tenho 2 pontos aqui um pouquinho mais rápido. Então, dentro do Instagram, a gente tinha uma comunicação e, a partir do momento em que os trainees, eles realmente se tornaram membros, eles começaram a ser mais ativos dentro da própria organização mesmo da Liga, eles trouxeram uma série de feedbacks e, a partir disso, uma membra, Marcele, que é da diretoria de projetos, ela submeteu um projeto, de fato, para ser em relação ao marketing, para que a gente conseguisse melhorar um pouco nossa comunicação até para o próximo processo seletivo, até para nos posicionar melhor perante a todo o ecossistema. E eu queria também dar o mérito de toda essa submissão de projetos e de todos esses relatórios à nossa ex-diretora de projetos, Joyce, que está ali naquela mesa. Hoje ela já não mais faz parte da Liga, mas se tem uma coisa que ela deixou de memória para nós, é justamente essa submissão de projetos, esse relatório de projetos e toda a diretoria com funcionamento claro, esse fluxograma funcional, de fato, é uma coisa impecável que ficou de marca, de fato, dela aqui dentro da Liga. Agora, nas empresas juniores tem essa finalidade, né, de vender para clientes reais. Então, normalmente a gente olha para as necessidades do mercado e, a partir dali, cria serviços, tipos de serviços ou, quem sabe, produtos, né, que atendam aquelas demandas. Hoje a gente tem algumas áreas na Primos, que são as referências, né, que é o financeiro, gestão, novos negócios, que atualmente a gente tem até repensado essa questão desse conceito de novos negócios para poder aplicar, em outra segmentação, e marketing. Dentro dessas vertentes aí, existem diversos projetos, como gerenciamento de mídia, estruturação financeira, mapeamento de processos. Então, são projetos realmente reais. E o legal disso é a energia que a própria empresa júnior tem de fazer a diferença. Então, eu lembro de um projeto que teve, voltado para um cliente específico, que tem uma ONG, em que o pessoal conseguiu, como over delivery, que é basicamente um a mais, né? O cliente não pediu isso, ele queria o gerenciamento de mídia. E aí o pessoal que estava envolvido no projeto criou uma campanha, e do nada essa campanha estava rodando pelos ônibus de Salvador. Então, tudo isso o cliente recebeu da empresa júnior. Teve um outro projeto que evoluiu tanto, a gente foi contratado por uma empresa que não é daqui da Bahia, é de fora, gostaram tanto do projeto que convidou a Primos para poder capacitar algumas mulheres de algumas comunidades aqui de Salvador, levando esse projeto para cá. Então, foram mais de 30 mulheres dentro dos grupos de WhatsApp para a gente poder ensinar conceitos básicos de marketing, de gestão, de como empreender tendo poucos recursos. E a própria empresa também se engajou. Então, é interessante porque eu, por exemplo, na época que entrei na Primos, tinha 20 anos.
E eu estava vivendo tudo isso, eu queria agradar o cliente, eu queria agradar o professor, que também faz parte da construção. A gente não pode, por exemplo, criar um projeto de gerenciamento de mídia sem antes que passe por um professor da área, né, que é especializado e que conhece estruturar. A gente não tem essa competência. Então, para criar um gerenciamento de mídia, a gente precisa saber as etapas. Quem melhor para poder ensinar as etapas? Um professor. E aí, para os clientes, eles adoram também, porque, imagine, um professor, se fizesse uma consultoria externa, provavelmente cobraria um pouco mais caro, né? E como a empresa júnior tem um valor mais acessível para entregar esse projeto, que tem ali o acompanhamento dos professores, tem o próprio ecossistema, né, do movimento Empresa Júnior e os jovens ali, por sede. Eu lembro que na época que eu entrei na Primos, eu não tinha recebido nenhum projeto na primeira semana. E, assim, meu mundo acabou, porque eu queria trabalhar. E aí, na segunda semana, eu já recebi meu projeto e foi a melhor coisa da vida e eu me dedicava 100% àquilo ali. Então, é bem legal. Obrigado. Só para fechar aqui, realmente, né, já me avisaram que é a última pergunta, é porque eu fiquei encantada, realmente. Nós estamos encantadas com a maturidade de vocês, com a garra, né, nos serve de combustível, porque nós estamos vendo que a geração de vocês está mostrando para que veio. Então, eu já estive no meu momento de fala, estou como coordenadora do curso de Direito da Faculdade Cairu e gostaria de reforçar o convite para que vocês estejam conosco em algum momento, e eu já deixo o desafio, que é uma pergunta-desafio. Vocês trabalham, de alguma forma, com o público do direito? Caso não trabalhem, deixe o desafio de pensarem numa forma de acolher esse público, porque Direito é o curso com o maior número de alunos da nossa faculdade, e eles, depois de conhecerem vocês, irão certamente pedir algumas sugestões, vão querer engajar. Então, me digam se já tem algum tipo de expectativa para a área, só lembrando que Direito é movimento social. Os advogados atualmente já estão aí engajados nas mídias sociais, divulgando seus trabalhos. E temos as rotinas de escritório também, que precisam ter aí uma dinâmica apropriada ao tempo atual. Então, o que é que vocês têm para me contar? E parabéns. Obrigado mais uma vez, Pro. E aí, só em relação ao convite, pode contar comigo. A gente pode conversar depois, eu passo contato. Assim, eu sou totalmente aberto para poder conversar com outros jovens de universidade, porque eu sei como é entrar na universidade. Tem muita gente que não sabe aproveitar o ecossistema e as possibilidades que a universidade dá. E, assim, é muito rico mesmo. Quando tem várias pessoas ali, principalmente ainda buscando o mesmo objetivo, que é se formar em determinada área. E aí, focando nessa questão do direito, a empresa júnior, é isso que eu acho interessante. Além de existir empresas juniores voltadas para a área de direito, dentro da nossa, né, de gestão, a gente faz formalizações de contratos, por exemplo. Então, é algo que a gente se preocupa, que a gente olha, porque o cliente olha cada cláusula ali. Nós também temos a Lei das Empresas Juniores, que foi conquistada há um tempo, né, em 2016. Então, para a nossa própria regulamentação, a gente olha para isso. Nós temos CNPJ, nós temos registro no cartório. Toda essa documentação, a gente acaba acompanhando, acaba realmente exercitando isso. E os próprios alunos, ou até os professores da universidade, acabam influenciando nessa questão do direito, porque nos traz ali um pouco de conhecimento. E isso agrega, claro, a nossa experiência também. Então, tem sim possibilidade até da gente conversar sobre projetos, de como isso influencia. Então, dentro das redes sociais, por exemplo, a gente sabe que um advogado não pode chegar e dizer, 30% aqui e venha, feche comigo. Não pode. Então, a gente precisa criar uma estratégia dentro das redes sociais, que é um serviço que a gente já olha para tentar desenvolver ainda mais. Quando se fala no contexto do próprio curso também, existem muitas vertentes que acabam entrelaçando, por ser uma empresa júnior, né, por ter alguns compromissos realmente aí com a lei.